aí, minha gente, beleza pura? Como é que vocês estão? 2020, dia 2 de janeiro. Começando o ano aí com muita chuva. E aí o motovlog vai ter que ser de carro. Mas é isso aí. Vamos continuar no comentário sobre a leitura do livro As 6 Lições do Ludwig von Mises. Hoje nós estamos falando da terceira lição, que é intervencionismo. E aí é o seguinte, um primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui é que o Mises é o que a gente poderia chamar de minarquista. Ele acreditava num governo mínimo. Ele coloca isso nessa lição, falando que o governo deveria ser responsável por garantir a segurança, deveria ser responsável por ter um sistema de polícia, um exército para poder garantir a segurança do país e garantir todas as condições para que o mercado possa atuar de forma livre. Então, essa é a crença dele. E aí nessa lição ele trata justamente da questão de quando o Estado decide fazer mais do que isso, quando o Estado decide intervir na economia. Uma coisa que ele coloca logo de cara é que o Estado intervir na economia não significa o Estado empreender. Não que ele ache que o Estado empreender seja uma coisa boa. Ele não acha que seja uma coisa boa, até porque ele comenta que, como o Estado não está submetido às mesmas regras que os empreendedores em geral, porque o Estado pode tanto imprimir moeda como taxar a população, então o empreendimento que advém do Estado, ele nunca é saudável. Mas ele enfatiza o seguinte, que o Estado empreender não é o mesmo que o Estado intervir na economia. São coisas diferentes. E nessa lição ele fala a respeito só da intervenção. Ele dá alguns exemplos, e o principal deles é a respeito do controle de preços. Sabe, ele fala que diversas vezes na história ocorreram tentativas de controle de preços e que nenhuma delas foi bem sucedida. Ele dá alguns exemplos, por exemplo, o controle de preços, tentando controlar o preço de alguns alimentos, por exemplo, do leite. E aí o que acontece numa economia que você tenta fazer esse tipo de coisa? É o seguinte, você, por exemplo, suponhamos que o leite custa R$10, né? Aí o governo faz uma lei falando que o leite a partir de tal data vai custar só R$5. Aí o que acontece? Vai acontecer que vão existir vários produtores de leite para os quais os R$5 não serão suficientes para poder pagar os custos da produção. E aí eles vão parar de produzir. Por eles pararem de produzir, a oferta de leite na sociedade vai diminuir. Então, ao invés de acontecer o que o governo queria, que era satisfazer a população, dando acesso a eles ao produto, no caso o leite, vai acontecer o contrário do que o governo queria. Vai existir menos leite no mercado e mesmo quem quiser pagar mais pelo leite, não vai conseguir pagar mais pelo leite, porque simplesmente não vai ter leite. E também não poderá ser vendido por um preço superior aos R$5. E ele fala um negócio também que é o seguinte, ele fala, e aí o governo, porque ele não tem suficiente imaginação para pensar qual é o problema, ele vai perguntar para os produtores do leite qual que é o problema. E os produtores do leite vão falar com o governo que o problema é que os custos estão elevados, que é impossível produzir com aquele preço. E aí quando o governo vê isso, ele passa a estudar os fatores, os fatores de produção do leite, o que é necessário para produzir o leite. E aí no exemplo que o Mises dá, ele fala que um dos fatores é a ração. E aí, por exemplo, o governo pode chegar na conclusão que para chegar no leite naquele preço, ele vai ter que baixar o preço da ração. E aí ele passa para o segundo nível. Ele estava controlando só o preço do leite, ele passa a controlar também o preço da ração.
Só tem que aí o mesmo fenômeno que aconteceu com o leite vai acontecer agora com a ração. Senão você vai ter menos ração no mercado, porque as pessoas vão ter certos produtores, aqueles que são menos eficientes, que não vão conseguir produzir por aquele valor. E aí o governo vai agora conversar com os produtores de ração, perguntar para eles qual que é o problema, e eles vão falar do custo novamente. E aí, gente, o que rola? O que rola é o seguinte: entra-se numa espiral de controle de preços, que muitas vezes o governo pensa em controlar os preços só de um ou outro item, que são itens essenciais para a economia, mas ele acaba tendo que controlar o preço de tudo. Chega um momento que ele passa a controlar o preço de tudo e ele fica com uma situação nas mãos que fica incontrolável, porque chega uma hora que ele tem que controlar salários, e quando ele tem que controlar os salários, aí são medidas que são extremamente impopulares e a situação se agrava ainda mais. Então ele coloca que nunca houve sucesso numa tentativa de controle de preços. Um outro controle de preço que ele explica também, que já ocorreu diversas vezes, é o controle do preço do aluguel. E aí você afeta diretamente a indústria da construção civil, porque se o aluguel é baixo, as pessoas não têm o incentivo para construir novas moradias, porque essas não vão poder ser alugadas por um preço competitivo, um preço que compense. Então vocês veem que afeta de forma sistêmica. Então ele coloca essa questão. E uma outra questão que ele coloca também é a questão do controle da moeda. Ele não fala desse assunto de forma muito aprofundada nessa lição, porque vai ter uma outra lição que é sobre isso, que é sobre o fenômeno da inflação. Mas ele cita o exemplo de Roma, da época do imperador Diocleciano, que ele tentava inflacionar a moeda, acrescentando cobre às moedas de prata. Ele acrescentava de uma tal forma que chegava uma hora que a moeda passava até a mudar a própria coloração, e aí as pessoas passavam a não aceitar mais a moeda, passavam só a aceitar outras coisas, e a economia ela entra em colapso. Então nessa lição ele levanta essa questão aí do intervencionismo, que cada vez que você intervém na economia, na verdade é uma espécie de socialismo. E é interessante você pensar sobre isso, porque mesmo quando você tenta pensar no governo, igual no caso do Mises, que é um governo minarquista, que seria aquele governo mínimo, como na sociedade capitalista, o Mises mesmo coloca isso, sempre vão ter pessoas que vão tentar usar diversas práticas, que vão tentar levar vantagem em diversas situações, cobrar o preço que eles queiram e tudo mais e tal. E isso sempre vai levar a reclamações da população. E acaba que essa própria população vai buscar a intervenção do governo. Então daí você vê que realmente é muito difícil de você ter um governo limitado, porque a própria população que vai eleger esse governo pede ao governo a todo momento que ele não se limite. É interessante isso, né? Uma outra questão que ele fala é que várias medidas socialistas que aconteceram na Inglaterra, elas foram instaladas pelo Winston Churchill. Muita gente pensa que foi o Partido Trabalhista que veio depois e tudo mais, mas na verdade o que o Partido Trabalhista fez na Inglaterra foi simplesmente continuar e possivelmente aumentar, né, o que o Churchill já tinha feito. Outro exemplo que ele dá nesse sentido também ele faz um paralelo entre o sistema que acontecia na União Soviética e o sistema que acontecia na Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial. E ele coloca isso citando a questão de como era o controle da produção dos dois países. Ele coloca o seguinte, que
na União Soviética você abolia todos os as fábricas e tudo mais, ficava tudo em nome do governo. Você matava os proprietários de fábrica, ou então colocava eles para trabalhar. E que na Alemanha o sistema era idêntico. A única coisa que era diferente no sistema da Alemanha era que você mantinha os nomes. Você tinha naquela empresa, você tinha o chefe, tudo era chefe, né? Porque essa palavra Führer, que era usada para colocar, para definir o Hitler, né? Era o chefe supremo, né? Mas a palavra Führer significa chefe. E aí você deixava lá o dono da fábrica, que era o Führer daquela fábrica. Porém, o que acontecia? Esse cara recebia um salário lá pequeno pelo trabalho dele, e na verdade todo o resultado da fábrica ia para o governo, não ia para o suposto, né? Porque aí ele já não era mais proprietário, porque o governo tinha tomado posse de tudo. Ele era o suposto dono da fábrica, mas aí não era dono mais nada, né? E é legal uma coisa que o Mises coloca, outra coisa também, é como esse tipo de ideia ela toma posse das pessoas, das populações. As pessoas têm a tendência de acreditar nesse tipo de salvador da pátria. Nessa questão que ele coloca aí do Führer, ele dá o exemplo de um pesquisador da época que era muito famoso e tinha recebido o doutorado em várias universidades alemãs, e que esse cara fala que o Hitler, o Führer, ele recebia as instruções do que fazer pelo povo alemão diretamente do Führer supremo do universo, que era Deus. Então vocês veem que ele fala que ele estava falando isso porque ele estava falando a respeito de que na Idade Média e no período feudal acreditava-se que na divindade dos reis, né? Opa, o telefone tocou aqui. Peraí, deixa eu colocar no silencioso. Beleza. Acreditava-se na divindade dos reis, no toque divino dos reis, esse tipo de coisa. E aí ele fala o seguinte, que mesmo numa sociedade, igual a sociedade alemã, que era tida como a sociedade da ciência e da filosofia e da engenharia, sociedade mais considerada pioneira, né? Considerada de vanguarda naquele momento, né? Você tem aquela coisa, existe uma coisa que se fala em filosofia, que nessa época que se falava assim, ó, que você só poderia filosofar ou em grego ou em alemão, né? Então você tem então daí você vê como que... E essa mesma sociedade entrou nessa onda dessa questão, telefone de novo, nessa questão do Führer e de acreditar nesse tipo de coisa, sabe? Então vocês veem que o Mises, ele tinha uma consciência muito legal, muito assim, reforçada desse tipo de coisa, até porque a Segunda Guerra Mundial, ele fez as palestras, como eu já falei com vocês, em 1958. Então a Segunda Guerra Mundial não estava muito longe ali na memória da população, né? E ele coloca essa questão aí da capacidade que as populações têm de aderir a esse tipo de ideia, sabe? Inclusive aqui um parênteses que eu gostaria de fazer, tem um tema que eu quero abordar em um vídeo mais pra frente, que é uma coisa que leva a gente a pensar muito assim, uma coisa muito instigante em termos de pensamento, do Jordan Peterson, que tem uma coisa que ele fala que é o seguinte: as pessoas não possuem ideias, são as ideias que possuem as pessoas. Então eu quero abordar esse tema. Ele tem palestras que ele dá sobre isso, eu achei muito interessante, eu quero falar ainda sobre isso. Mas voltando ao tema aqui do nossa terceira lição, que é o intervencionismo, então ele coloca que nesse sentido que o governo tenta fazer isso, ele está tentando tomar o lugar dos consumidores, porque para o Mises uma coisa muito importante é a soberania do consumidor, que o consumidor ele é soberano dentro das relações do mercado, ou seja, é ele que tem a decisão final se ele vai fazer a compra ou não de qualquer produto. Como ele tem esse poder na mão, como a gente falou na lição passada, na verdade é como se o consumidor fosse o chefe
dos empresários, né? Os empresários vão querer fazer aquilo que o consumidor quiser comprar, né? E o Mises coloca que quando o governo tenta fazer isso, na verdade ele não está tentando mandar, num primeiro sentido, se você olha numa análise mais direta, né, mais objetiva, ele está tentando mandar nos empresários, mas na verdade ele está querendo mandar mesmo nos consumidores. Ele quer tomar o lugar dos consumidores, e é como se ele virasse para o consumidor e falasse assim, ó: você é burro demais para tomar suas próprias decisões, então eu vou tomar as decisões aqui para você, para te proteger. E para fazer isso, logicamente que o governo vai cobrar altos impostos, né? E o intervencionismo, existe um custo para você fazer o intervencionismo, e é lógico que esse custo vai ser cobrado da população. Então ele coloca todos esses pontos, ele vai unindo todos esses pontos, né? E você tem também a questão de que o intervencionismo ele é sempre uma retirada da liberdade, né? Porque se tem decisões que você não pode tomar mais, a sua liberdade está diminuída. Bom, gente, então esse foi o terceiro capítulo, a terceira lição, o intervencionismo, e eu espero que brevemente agora a gente já passe para a quarta lição. Então a gente acabou hoje metade do livro, vamos fazer agora a segunda parte e finalizar aí as 6 lições do Ludwig von Mises. Muito obrigado, um abraço para vocês, tudo de bom e valeu!